Tá no ar o Radical Cast. Tem Tem Radical aí? Eu sou o Firmo, casado pra sempre com a Mayara. E eu sou a Mayara, casada pra sempre com o Firmo. E hoje estamos muito animados, porque Muito temos uma felizes. presença aqui, assim, espetacular. Ele, que é o Big Boss de tudo. O Paizão! Ei! Bem-vindo! Bem-vindo, Paizão! Eu nem Prazer é acredito. meu, né? Legal estar com vocês aqui nesse novo projeto do Radical, que é o Radical Cast. E hoje a gente vai bater um papo sério, né, cara? Claro. Hoje, parar de brincadeira e vamos conversar sério, né? Com certeza. Verdade. E, Paizão, já pra começar, assim, logo de cara, como é que foi a sua experiência com o Radical? Rapaz, eu fui no Radical mesmo uma toque de caixa, né, cara? Que o pastor Arildo, que é meu irmão, que é um dos criadores do Radical, ele me convidava, mas eu não podia ir porque eu trabalhava em comércio, e comércio trabalha sábado e domingo, né, cara? Verdade. E aí, quando foi no final de 2012, eu fui demitido, fiquei desempregado. Aí, em janeiro, não tinha desculpa para dar, tinha que ir, né, cara? Aí fui no Radical. E foi uma experiência maravilhosa. Nesse Radical fui eu e o meu filho, o Leonardo, né? E foi uma experiência muito, muito legal, porque eu pude ter uma experiência com Deus diferente, entendeu? Diferente mesmo. Eu vinha de um período na minha vida espiritual de crente que limpa banco na igreja, né? Eu trabalhei muito tempo com encontro de casais, eu e minha esposa, e em uma altura da minha vida espiritual, a gente parou de trabalhar com encontro de casais por problemas com nossos filhos, né, cara? A gente trabalhava tanto, envolvido tanto com encontro de casais, que um dia meu filho e a minha filha viraram para ele e falaram: a gente detesta o encontro de casais porque vocês não ficam em casa com a gente. Aí, quando meu filho e minha filha falaram isso para a gente resolveu parar de trabalhar com encontro de casais e ficar mais em casa. E aí, quando eu fui no Radical, Papai do Céu puxou a minha orelha, né? E falou assim: cara, não vou ir na cruz para você ficar sentando limpando o banco, né? Então, foi essa experiência que eu tive lá. Fora as outras, muitas experiências que a gente teve no Radical, né? Foi maravilhoso. Com certeza. Verdade. E da onde surgiu a ideia da implementação do Radical Zona Norte? Porque quando você começou ali a história toda, né? Conta pra quem não conhece essa história. Na realidade, não é uma ideia, né? Não é uma ideia. Quando eu fui no Radical, e vocês sabem como é que acontece lá, todo mundo tem uma experiência no Radical e Deus fala com a pessoa aquilo que ele quer falar, não o que a pessoa quer ouvir. Eu queria lá, Deus falar assim: cara, fica lá de boa, fica tranquilo lá, limpa bastante os bancos. Eu queria isso, mas Deus foi ao contrário. Deus falou assim: cara, eu quero que você volte agora e leve esse trabalho para o Rio de Janeiro. Você vai levar essa ferramenta para o Rio de Janeiro. Essa foi a missão que Deus deu. Então, não foi uma ideia. Eu recebi uma missão no Radical de levar o Radical para o Rio de Janeiro, trazer o Radical para o Rio de Janeiro. E saindo de lá, a gente começou a implementar essa missão, né? Então, eu, meu filho Leonardo, e a gente começou a trabalhar nesse sentido de trazer o Radical para o Rio de Janeiro. Então, não foi uma ideia, não saiu assim da vontade do Eliezer é bonitão, né? Vai levar o Radical para o Rio. Não. A gente recebeu uma missão e, conversando com o Leonardo, ele topou junto comigo e a gente começou a fazer os contatos para poder a gente montar uma bandeira de Radical no Rio de Janeiro, que não tinha. Antigamente só ficava na Baixada, que era o Atitude Radical de Éden, né? Tinha o Metanoia Radical, que é de Santo Aleixo, aí tinha o Reforma Radical, que é de Caxias. Só tinha 6 bandeiras. E o Zona Norte passou a ser a 7ª bandeira no Brasil todo. Nossa. Né? Caramba. Então, nós somos o 7º filho do Atitude Radical de Éden, que foi que começou o Radical nos moldes que a gente conhece hoje, né? Então, e a gente começou, claro, aprendeu lá com Éden e começou a fazer. Mas fizemos bastante coisa, teve muito trabalho, muita reunião, muito bate-papo, muito choro, né? Muita coisa legal. Mas foi bom.
tem sido maravilhoso, cara. E para fazer a implementação do Radical Zona Norte, tem bastante bastidores aí por trás. A gente quer saber um pouquinho. Conta um pouquinho pra gente desses bastidores aí. Rapaz, então, quando eu fui no Radical, eu era membro da Igreja Batista Central de Coelho Neto, a Ibacecom. Uau! Né? E quando eu voltei do Radical, a primeira coisa que eu fui é conversar com o meu pastor. Uhum. Falei, pastor, eu fui num trabalho que é o Radical e eu gostaria de trazer para a igreja, mas é um trabalho que é muito grande. A gente vai precisar de ajuda de muitas pessoas, de muita igreja. Aí o pastor Josias, de pronto, entrou, não, vamos fazer. Aí descobri que tinha uma igreja, que era a minha antiga igreja, a primeira Igreja Batista de Guadalupe, a PBG, que o pessoal também lá estava fazendo Radical, mas com outra bandeira, né? Marcelinho, né? Que hoje é pastor Marcelinho, né? Ele não era pastor. Aí eu fui conversar, chamei o Marcelinho para conversar. E numa tarde, o Marcelinho foi lá em casa. Ele e o Alessandro, que era um outro rapaz da igreja da PBG, que já fazia a outra bandeira, né? E aí eu convidei o Marcelinho para a gente juntar forças junto a Ibacecom e a PBG e a gente começar a gente montar uma bandeira de Radical ali em Guadalupe, né? Aí, dali para cá, foram muitas conversas, muitas reuniões, visitas a outras igrejas. E o que a gente fez? A gente fez um planejamento, né? De levar pessoas para o Radical, tanto da Ibacecom quanto da PBG, para a gente montar a equipe, porque é uma equipe do Radical, né? São bastante pessoas. Sim. São muitas pessoas, né, que a gente precisa fazer. Naquela época, o menor número possível seria 92 pessoas. Sim. Então a gente saiu convidando muita gente para ir no Radical, né? E para montar a nossa equipe. Só que acontecia o seguinte: o pessoal de Éden, ele não dava muita vaga para a gente, porque a procura era muito grande. Como tinha poucas equipes, existia muito mais pessoas querendo participar do que vagas para fazer o Radical. Sim. E naquela época, o sítio lá só cabia 90 acampantes. Né? Então, foi todo um trabalho de levar acampante. E como a PBGL e o pastor Arildo é meu irmão, a gente, né, bateu na porta, né, e abre a porta aí, cara. Então, eles foram bastante, assim, como eu diria, bastante amigo nosso, né? Sim. E cedia 10, 12, 15 fichas para a gente começou a levar um número maior, até que as outras igrejas que já trabalhavam com ele, para a gente poder montar o Radical. E depois que eu tive essa conversa com o Marcelinho, na época ele ainda não era pastor, Sim. Agora é pastor Marcelinho, né? Pastor Marcelo Barros, é meu pastor, que eu sou membro da PBG agora, ele é meu pastor agora. Então, nosso pastor de coração também. Com certeza. De puxada de orelha também. Eu conversei com meu filho Leonardo, eu estava desempregado, Leonardo também estava desempregado, e eu fiz uma proposta para o Leonardo. Leonardo, vamos fazer um pacto com Deus e vamos fazer o seguinte: nós vamos ficar esse ano de 2013 sem procurar emprego, nós vamos viver e vamos ir em todos os radicais possíveis para a gente aprender o Radical para poder a gente montar a nossa equipe. E o Leonardo topou de pronto, a gente ficou desempregado, parou de distribuir currículo, parou de fazer contatos com as empresas, né? E ficamos desempregados, só vivendo para o Radical, para aprender o Radical, né? Eu aprendi a parte totalmente administrativa, a cozinha, como cozinhar para muita gente, né? E a parte administrativa. E Leonardo aprendeu a parte operacional do Radical, que são áreas diferentes. E o Marcelinho, ele ficou com a área espiritual do Radical, né? Então, nós começamos com essa estrutura, eu, Leonardo e Marcelinho sendo a liderança. E aí foram incorporando o Rafinha, foi incorporando o Wilson, Vanilda, foi incorporando um montão de gente, né? E foi incorporando, foram vindo. E no janeiro de 2014, nós fizemos a nossa primeira edição.
né? Nossa. E Então foi um ano de um preparação. ano de preparo, um ano de preparação e muitas reuniões. Teve uma reunião que foi assim, era a reunião lá em casa, era assim, a gente começava a fazer reunião de noite, né? Fazia o lanchinho, aí ia para casa, voltava para fazer reunião. Teve uma noite que foi até legal. Denise, a gente estava fazendo a reunião, aí Denise foi dormir, porque ela ia trabalhar no dia seguinte, né? E aí ela acordou, o pessoal já tinha chegado para continuar a reunião. E ela falou, vocês não foram embora? Eu falei, não fomos não. A gente foi e voltou. Né? E assim, era muitas reuniões. Teve até uma reunião, que eu acho que talvez Denise tenha falado aqui também, a gente discutia coisas mínimas, né, da organização. Quem vai apagar a luz? Quem vai apagar a luz? Denise meteu a mão no disjuntor, quem apaga a luz sou eu. Então, assim, era muito prazeroso. A gente tinha várias reuniões, constantemente tinha reunião para definir quem ia fazer o quê, né? Porque vocês sabem que o Radical, ele, minuto a minuto, ele é pensado e tem um objetivo do porquê aquilo acontece. Sim. Então, assim, a gente precisava programar tudo porque a gente ia montar uma bandeira. A gente não ia ficar fazendo... a gente ia passar a ter a responsabilidade, tanto administrativa quanto espiritual do projeto. E a gente fazia muita reunião, conversava, acertamos tudo. Quando fizemos a primeira reunião, o primeiro Radical, a PIB de Éden, o Atitude de Éden, Sim. que é a primeira bandeira de Radical do jeito que a gente conhece hoje, eles foram nos ajudar. Né? A gente tinha em torno de 52 na equipe de trabalho. A gente não tinha os 92, faltava 40, mas a gente já tinha marcado a data, entendeu? E tinha que fazer, e nós fizemos. E foi uma benção, né? Correu tudo bem, tudo certinho, né? E foi uma benção o primeiro Radical. Muita coisa estava só na cabeça minha, do Leonardo, do Marcelinho, né, do Rafinha. Então, só da liderança sabia tudo o que ia acontecer. O resto da equipe não sabia tudo, mas sabia, né? Então, foi assim, aquele trabalho de desenvolver as pessoas, as lideranças, e esse foi o trabalho do primeiro ano. Que a gente levava a pessoa para o Radical, contando que ela ia virar um líder do Radical, e ela não queria mais depois, não queria mais. Aí, né? Mas foi muito bom. Agora, uma coisa assim que um testemunho até muito legal, Sim. que eu posso contar para vocês, desse primeiro ano que a gente ficou trabalhando, tem muitas histórias. Mas eu queria focar em duas histórias que aconteceram. Nesse primeiro ano, eu fiz um trato com o Leonardo, meu filho, e com Deus, né? Que a gente não ia procurar emprego, e ia viver para aprender o Radical, aprender como é que faz todos os detalhes. E nesse ano, o que aconteceu? Como eu estava desempregado, não fazia nada, o meu irmão lá da Pastor Arildo, um dia ele me chamou no ofício e falou, a gente precisa fazer uma coberturazinha aqui, porque o pessoal quando chega, às vezes está chovendo, não tem onde ficar, e tem você quer fazer um telhadozinho aqui, pequenininho aqui na frente, né? Aí eu falei para ele, meu irmão, você não precisa de telhado aqui da chuva, você precisa de um galpão maior para você botar mais acampante aqui, que você só traz 90. Sim. Aí a gente começou, eu e o Leonardo, a ir para o sítio, todos os dias da semana, né? E para fazer aquele galpão que tem lá hoje. Sim. Então, aquele galpão que tem lá, foi eu que soldei a ferragem e o Léo pintava para depois a gente montar. Claro que teve outras pessoas que ajudaram, outros trabalhadores, né? Mas assim, a gente estava lá durante 8 meses, a gente ficou lá montando aquele galpão que tem lá no sítio lá. Né? Ajudando lá, ficou lá, trabalhando lá. E o interessante, o Rodrigo e Maiara, que talvez vocês já saibam, talvez ou não, eu e Leonardo, a gente fez um propósito com Deus de ficar um ano, aquele ano de preparação, sem trabalhar, vivendo com o salário da Denise, que ela ganhava pouco, mas a gente vivia do salário dela e com a indenização que eu ainda tinha. E nós fizemos o primeiro Radical. Aí quando chegou no domingo, cara, a gente imagina assim, Leonardo, a gente estava acabado de cansado, cara, a gente estava morto de cansado. Sim. Aí eu virei para o Leonardo e falei, Leonardo, vamos fazer o seguinte, vamos embora, vamos largar o sítio aqui no domingo, do jeito que está aí. Amanhã a gente vem aqui e a gente limpa tudo, porque a gente tem um trato com o sítio de entregar o sítio limpo, né? Não pode deixar tudo sujo lá. Sim. Aí eu falei, vamos embora, cara, vamos para casa, vamos descansar e amanhã a gente volta. Beleza?
Aí o radical ainda não tinha acabado, que a gente ainda tinha que fazer a limpeza do sítio para devolver o sítio para a igreja. Aí na segunda-feira de manhã, foi eu e o Leonardo voltamos para o sítio, fomos limpar os banheiros, tirar o lixo, jogar o lixo fora, limpar o sítio, né? Sim. E aí nós limpamos o sítio, quando deu lá umas 2 horas da tarde, nós pegamos o carro para sair, e quando nós saímos do portão, e que eu fechei o portão, e há 12 anos atrás não tinha sinal nenhum de celular. Ainda não tem sinal de celular lá, né? Sim. Mas naquela época não tinha menos ainda. Uhum. E aí quando eu fechei o portão, entrei no carro, Leonardo ligou o carro para sair, quando ele desceu a rampinha assim, do sítio, o telefone do Leonardo Tocou. Aí eu falei, Leonardo, Sem quem sinal. tá te ligando aqui? Não tem sinal, como é que você tá recebendo ligação de quem? Aí ele, pai, é da empresa que eu deixei um currículo lá, estão me ligando aqui. Aí ele atendeu, eu falei, atende aí. Acho que já acabou, agora atende aí, né? Uhum. Aí ele atendeu e a menina do RH convidando ele para fazer a entrevista na terça-feira. Caramba. Na quarta ele já estava trabalhando. Uau. Nossa. Então, assim, são experiências que a gente tem, que a gente viveu lá, de assim, a gente fez um trato com Deus, Sim. de ficar aquele ano desempregado, aprender o radical, fazer o radical acontecer. E quando o radical acabou na segunda-feira, que a gente acabou de limpar o sítio, na mesma hora veio a resposta de Deus, entendeu? Sim. Então, e 2 meses depois eu já estava empregado também, aí foi, né? Foi, assim, aconteceu tudo de acordo com o que Deus tinha, com o que a gente tinha feito com Deus. Sim. A gente foi fiel com Deus, Deus foi fiel com a gente. Com Né? certeza. Então essa é uma das experiências que a gente tem, que a gente viveu, que assim que é muito forte para mim, né? Viver essa experiência mostra assim da vontade de Deus para as nossas vidas, do compromisso, mostra para mim e para Leonardo o compromisso que a gente tem com Deus. Deus é fiel naquilo que a gente trata com Ele. Quando a gente é fiel, Deus é fiel na parte dele. Sim. Deus nunca é infiel. Deus, a gente pode responder sim, não, talvez, espera, né? Aguarda um pouquinho, né? Espera, não está na hora. Mas Deus responde e Deus cumpre as suas promessas, né? Então, assim, comigo e com o Leonardo, a gente tem essas experiências maravilhosas, né? Da resposta de Deus em relação ao radical, né? Amém. É muito lindo ver o cuidado de Deus, né? Quando a Sim. gente cuida das coisas dele, ele cuida das nossas. Gente, sempre. Agora, eu não consigo nem chamar de Eliezer, gente. É paizão pra gente, Paizão. A gente não consegue. E Então, eu fico muito paizão. feliz com isso, sabia? Olha só, a minha filha, ela nasceu de noite, a Letícia nasceu de dia também, mas ela nasceu de noite, tá? E assim, paizão, Cristina, é brincadeira. paizão, eu fiquei curiosa pra saber como foi a sensação de vocês quando vocês entregaram o primeiro radical. Aconteceu. E aí? Não, a sensação, assim, não foi assim de dever cumprido, mas, assim, a sensação, assim, é possível. Né? É possível fazer a obra de Deus. As coisas são difíceis, o morro é grande, mas é possível. Porque Deus, assim, o pessoal, uma das experiências que a gente tem, eu vou falar para vocês agora, que às vezes as pessoas botam uma barreira muito grande para fazer a obra de Deus. Eu não vou evangelizar porque eu não sei falar de... É possível, gente. É fácil você falar de Deus, você falar assim, olha, eu era assim, aceitei Jesus e hoje eu sou transformado. A vida não muda, as coisas não mudam, mas Deus, a partir do momento que você aceita Jesus para morar no seu coração, na sua vida, ele passa a te ajudar a resolver os problemas. Então, assim, é possível, tudo é possível. O limite está mais longe, o seu limite, o muro está menor, entendeu? Então, é possível realizar a obra de Deus. E isso, quando a gente acabou o radical, a sensação assim, é possível, entendeu? O impossível a gente deixa para Deus, mas essas coisas são possíveis a gente fazer. Vamos fazer. Existia, que eu falei que ia falar com vocês, quando a gente começou o radical, a parte financeira, né? A gente começou sem nada. Sim. A gente não tinha nada, uma força de vontade muito grande de fazer. Né? O radical é um trabalho que envolve muitas igrejas, mas o radical não é financiado por nenhuma igreja. O radical é financiado pelos participantes. Sim. Então, assim, como realizar? Então, exigia uma preocupação financeira muito grande, porque a gente não tem ônibus.
né? Vai no mercado, a gente tem que pagar. O sítio era alugado. Então, assim, tudo tinha que pagar e tudo tem que ser pago. Sim. E existia uma preocupação, será que a gente vai conseguir resolver? E uma coisa que eu aprendi da minha vida espiritual, e aprendi lá também lá no Encontro de Casais, é que dinheiro não é problema para fazer a obra de Deus. Porque Deus é o Deus do ouro e da prata. Então, dinheiro nunca será problema. Entendeu? A única coisa que falta para a obra de Deus acontecer é de pessoas que querem pegar no arado e fazer o trabalho. Então, se eu sempre passei para a equipe, até para o Marcelo, para o Wilson, para a Lavanilda, para o Léo, para o Rafinha, vamos fazer o trabalho. E Deus vai ser fiel com a gente. E aí, o que aconteceu? No primeiro radical, eu dando esse incentivo para ele, falei, vamos fazer o trabalho, que vai dar tudo certo. E aí, quando a gente terminou o primeiro radical, a gente fez uma reunião de avaliação, de resultado, né? E aí, a gente fez uma reunião e o Wilson era o tesoureiro. Aí eu falei assim, vamos lá, vamos fazer a parte financeira agora. Wilson, falta pagar o quê? Falta pagar isso. Quanto é que você tem de dinheiro aí? Tem tanto, tá, separa. E quanto tem tanto, separa. Tem tanto. Aí, no final, cara, deu uma diferença, não sei se é a mais ou a menos, não lembro, de R$1 e pouco. Nossa! Caramba! Aí eu falei, tá vendo aí? Dinheiro não é problema, cara. Dinheiro, cara, Deus manda, vai mandar. Os recursos Deus manda. Né? Qualquer obra que você quiser fazer na sua igreja, no seu ministério, no seu trabalho, dinheiro não é problema. O problema é de pessoas que queiram pegar no arado. E esse foi um ensinamento que eu aprendi, passei para a equipe naquela época, né? Eu funcionava praticamente como um conselheiro, né, por causa da idade, né? Eu era o mais velho, então, de incentivo, então, assim, eles aprenderam que é possível fazer a obra. É possível fazer a obra. E você fala isso pra gente até hoje, né? A Sim, gente sim. chega desesperado, dinheiro não é problema. Dinheiro é solução. Com uma calma. Dinheiro é só Ensina solução. muito pra gente sobre fé mesmo, né? Em Sim. confiar de que Deus Sim. vai fazer. Sim, porque se não tiver fé, cara, não tem jeito. Uhum. A fé é que move montanhas, né? Sim. Então, assim, e ter certeza. A gente tem que fé, tem que ter certeza que Deus é fiel. Eu tenho certeza que Deus é fiel. Pode acontecer um imprevisto? Pode acontecer um imprevisto, mas Deus é fiel, vai resolver até os imprevistos. Né? Sim. Então, assim, eu digo pro pessoal, gente, vamos fazer o que é possível. É possível a gente ir para o mercado fazer compra? É possível a gente fazer a comida? É possível a gente limpar a trilha? É possível a gente fazer isso? É possível. Então, isso nós vamos fazer. O que é impossível, a gente deixa para o Espírito Santo fazer. Né? O Espírito Santo não faz. Então, assim, a nós compete pregar o Evangelho. Uhum. A nós compete falar de Jesus para as pessoas que não conhecem Jesus, não têm experiência com Jesus. E ao Espírito Santo compete convencer a pessoa do pecado, né? Sim. Né? Então não é a gente que tem que convencer a pessoa do pecado, a gente só tem que falar que Jesus é bom, né? Que ele nos amou e morreu na cruz para os nossos pecados. É verdade. E de lá pra cá, muita coisa mudou, né? Muita coisa mudou. De um radical que vocês estavam ali com uma equipe bem menor, com muito menos acampante, muita coisa mudou, até mesmo na estrutura do sítio, né? Mas o que você sente, assim, que mudou de lá pra cá? Eu acho que houve, assim, do início do radical nosso para o que é hoje, o radical passou por, o nosso Zona Norte passou por muitas experiências e amadureceu. Né? Amadureceu. A gente está hoje numa maturidade, não digo assim, que a gente está maduro, porque uma fruta madura é início de apodrecimento, né? Já começa a madurar muito, fica confiante demais, e apodrece e cai. Mas assim, a gente está dentro a gente está bem maduro, sabe o que toca, o que funciona, o que não funciona. A gente sabe que não é os excessos, né? É ser firmes e constantes, que a palavra de Deus nos orienta, ser firmes e constantes. Então, assim, esses 11 anos de Zona Norte trouxe um amadurecimento para a gente. Assim, a gente faz do radical hoje igual a gente fazia há 11 anos atrás, mas com muito mais maturidade, com muito mais sabedoria. A gente passou por algumas experiências para melhorar, e isso veio trazendo assim, o amadurecimento para a gente. Né? Aprendendo com os nossos erros, porque eu tenho uma coisa na vida, a gente erra, mas quando você pega o erro e você aprende com aquela coisa, aquele erro, aquilo deixa de ser um erro e passa a ser uma lição de vida para você.
Então, você não errou, você fez um aprendizado. Agora, se você não aprendeu nada, se você continuar fazendo a mesma porcaria, continua sendo erro, entendeu? Entendi. E, paizão, a ideia... Igrejas em Unidade é uma marca que nós carregamos hoje. Sim. E de onde veio essa ideia? O que que significa e o que que ela é para você? Então, o Radical é uma ferramenta. Certo. Radical é uma ferramenta. Radical não é igreja. Radical não é igreja. Radical é uma ferramenta que veio para esses dias de hoje, que Deus enviou para a gente, para ajudar a fortalecer as igrejas, a ganhar alma para Cristo e mostrar para a gente que é cristão que a gente pode ser melhor. Melhor crente, não melhor pessoa, melhor crente. E ser melhor crente é ser maior servo. Então, se você não é servo, você não é bom crente. Porque quem foi mais servo do que Jesus? Que era Deus, se tornou carne e veio para servir ao homem, né? Mostrar como se serve. Então, assim, e por que Igrejas Unidade? Porque uma das nossas das bandeiras do Radical é que a gente não prega denominação, a gente não prega doutrina, a gente prega Jesus. Sim. A gente só fala de Jesus. Sim. Né? Então, a gente... por que Igrejas de Unidade? Porque o que nos une, enquanto diversas denominações, é maior do que nos separa. Porque Sim. o que nos une é o sangue de Jesus vertido na cruz. É Jesus que nos une. Sim. Então, assim, as outras diferenças que a gente tem enquanto batista, assembleiano, comunidade... Isso são coisas do homem, cara. Então, o que nos une é maior do que o que nos separa. Sim. Então, nós somos assim, várias denominações, mas temos unidade enquanto igreja, enquanto unidade. Porque a Igreja de Jesus, ela não está dentro de uma denominação, ela está em todas as denominações. Entendeu? Então, a Igreja de Jesus, ela está em todas as denominações. E aí eu volto a falar, radical não é igreja. Radical é uma ferramenta para abençoar a igreja e abençoar vidas. Porque Jesus, quando voltar, ele não vai vir buscar crente, ele vai vir buscar a igreja. Certo. Tenho essa visão. Jesus, quando voltar, ele vem buscar a igreja dele. Ele não vai vir buscar a denominação religiosa. Né? Então, dessa ideia, por isso, Igreja de Unidade. E quem deu essa ideia foi o pastor Jorge Napoleão. Entendeu? Ele tem a mesma visão, a visão de radical, a visão dele é a mesma visão nossa. Que igrejas, nós podemos estar unidos enquanto igreja. Né? Então, foi a ideia dele. Né? O mérito é dele. O mérito é dele. O Espírito Santo falou com ele, não falou comigo dessa vez. E eu lembro que a gente, como participante da mídia, a gente recebeu até o esboço de como seria logo, porque vocês tiveram, né, essa coisa vinda de Deus mesmo. Sim, Então, essa logo, sim. assim, não foi algo que veio da mídia, gente. Foi iluminado com Deus por ali, ó. Verdade. Aquele lado ali, ó. A gente só recebeu e... Fizemos vetorizou acontecer. ali, né? Fez acontecer. Mas aí, dentro disso, paizão, surgiu as bases. E a nossa bandeira radical, Radical Zona Norte, é a única bandeira que trabalha com bases, né? Aí deixa eu dar uma corrigida assim. Hoje já não é mais, entendeu? Outras bandeiras já estão assim, trabalhando assim também, porque viram que dá resultado, né? Sim. Então, assim, aí a pessoa pergunta, como surgiu isso? Tá, então, lá para 2016, 2017, 2017, nós tínhamos muitas igrejas de vários locais que trabalhavam conosco lá em Guadalupe. Nessa época já era a PIB, o Radical Zona Norte estava só na PIB de Guadalupe, porque a Ibacecão já tinha criado uma bandeira para ela que foi o Extreme, que é o Extreme, né? E aí a PIB de Guadalupe ficou com a Atitude Radical Zona Norte, que é o Radical Zona Norte hoje. E aí, nós tínhamos uma igreja na Baixada, lá em Rodilândia, que era... E era muito difícil para ele sair de Guadalupe, de Nova Iguaçu, lá de trás, atrás da fábrica daquele refrigerante que tem lá, né? Aí, e vir trazer os acampantes lá para Guadalupe para depois voltar para lá. E aí a gente começou a trabalhar com eles nesse sistema. Eles faziam tudo por lá. Eles
mandava as fichas tudo para cá. Mas eles saíam de lá. Então, a primeira base foi em Rodilândia. Foi lá na Igreja Renovação. Eu esqueci o nome da igreja. Que ela já não está mais com a gente no momento, né? Estão trabalhando em outra bandeira. Aí, foi a primeira igreja que trabalhou no sistema. O início, assim, da ideia, assim, de criar a base foi para ajudar a igreja de Rodilândia. Uhum. Aí, coincidiu que foi em 2017, o Radical deixou de ser na base, na igreja do pastor da PBG, e passou a ser o pastor Jorge, o presidente da igreja do pastor Jorge. Uhum. Então, com a ida do Radical Zona Norte para a igreja do pastor Jorge, houve uma certa necessidade logística de espaço, porque não daria para fazer reunião com todo mundo, que a equipe já estava grande, já tinha umas 150 pessoas, 200 pessoas, e não daria para a gente ter espaço físico para 80, 90, 100 acampantes. E 150 acampantes, assim, não daria. Então, a gente criou, já tinha Rodilândia, a gente criou a Vila Kennedy, a gente criou Rocha, a gente foi criando outras bases, fomos desenvolvendo novas bases. Hoje somos 19 igrejas base, são 19 igrejas no Rio de Janeiro, região dos Lagos, né, Costa Verde, que tem base do Zona Norte hoje. Tá? A ideia é para facilitar as igrejas mais distantes para participar do Radical, entendeu? E a ideia é facilitar a vinda do acampante, porque com a ida da igreja do Radical para a igreja do pastor Jorge, o leque se abriu, as bases começaram a frutificar mais, né? E a gente saiu de um número assim de 150 acampantes para levar 300 acampantes, entendeu? Então, é algo assim que foi assim, deu esse resultado de número, deu esse resultado de alcançar mais vidas. A nossa visão é alcançar mais vidas, mais vidas, né? Porque o Radical, ele tem assim, em números, pensando em números, dá assim, então, assim, quando as pessoas vão, em torno de 15% a 20% voltam para Jesus e se convertem no Radical. Entendeu? Sim. Então, assim, se eu levar 100, eu tenho 15. Mas se eu levar 200, eu tenho 30 que vai sair do... Né? Então, a função do Radical é só essa. É ganhar almas para Jesus. Né? É só essa. Então, quanto mais a gente levar, mais a gente ganha. Entendeu, gente? Então, é simples assim. Então, a ideia é exatamente facilitar para as igrejas mais distantes. Porque você imagina uma igreja Santa Cruz. No último Radical, ela trouxe 52 acampantes. Como é que sai com 52 pessoas de lá para Guadalupe? Sim. É inviável. Então, por que, em vez deles virem para cá, a gente bota um ônibus lá? Sim. Eles vão direto. Simples. Né? Não, o pastor Igor, lá da Tijuca, às vezes vem com 40, 50 também. O pastor Mário, do Tanque, lá, a pastora Cristina, também 40, 50. Né? O pastor Meireles, de Ramos, tá vendo com 30, 40, já veio até com 50. Então, em vez deles virem para Guadalupe, a gente bota um ônibus lá. Sim. Mais fácil, né? Então, assim, facilitar para as pessoas poderem ir para o Radical. Porque é uma ferramenta que dá um resultado. Assim, o último Radical nós tivemos 32 pessoas que voltaram para Jesus. Tomaram a decisão de voltar para Jesus. Sim. Entendeu? É diferente. Assim, tivemos 32 conversão, pode até ser, mas a pessoa se decidiu. Então, se ela vai ficar, se ela vai se firmar, é outra coisa. Sim. É outra coisa, né? Que a gente não depende de mim. Né? E voltando àquele tema atrás da Igreja Unidade, nós temos 19 bases, 19 igrejas, denominações até às vezes diferentes. E o Zona Norte, a gente tem um princípio básico. Nós não discipulamos ovelha de pastor nenhum. Nós não discipulamos. Então, quem vai discipular é a base. É a igreja que trouxe. Entendeu? E são elas que têm que discipular, não é a gente. Porque se eu sou batista, se eu for discipular, eu vou defender
a minha doutrina. Batista. Sim. Né? Uhum. E não é isso. Eu não posso discipular uma igreja, uma ovelha de um pastor de outra igreja, de outra denominação. Então, Sim. cada igreja cuida do seu rebanho lá. Né? Então, E isso já foi até uma crítica ao projeto, né? De que a gente não teria como discipular essas pessoas depois. Mas, tendo essas bases, essas pessoas têm para onde ir. sim, sim. Existia sempre existiu uma cobrança muito grande. A pessoa vai para o radical, se converte, e aí, o que você vai fazer? Gente, não sou eu que tenho que fazer. Uhum. A Bíblia é muito clara. A Bíblia não fala assim, a igreja vai pregar o evangelho. Não é a igreja. Uhum. O mandamento é o seguinte, ide por todo mundo, pregar o evangelho, fazer discípulo, batizar no nome do Pai. Não é isso? Sim. É para todo mundo. Não é só para a igreja, não é só para o pastor, não. Então, quem tem que discipular não sou eu, do líder do Zona Norte. Cada um que discipula a sua ovelha lá. Entendeu? E aí a gente não tem conflito de denominação. Né? A gente vai ter assembleiano, batista, Sim. presbiteriana, universal, tem tudo, entendeu? Mas é assim, respeitando a Bíblia. Sim. Sim. Com certeza. A Bíblia tudo que tem que estar na Bíblia. Tá na Bíblia, tá tudo certo. Uhum. E cada um responde por si com Deus. Sim. Falando ainda sobre participar. Quem está nos assistindo agora viu, está ouvindo a gente, está vendo a gente, está gostando do nosso papo e fala que assim, cara, me interessei. Como é que eu faço para poder participar? Cara, é simples pra caramba. É muito simples. Procura uma dessas 19 igrejas que a gente tem aí espalhadas. Na realidade, são mais 19. São 20 e poucas, mas umas 4 a gente está segurando para ser base. Como é que faz? Vai procurando essas nossas igrejas, vai ser preencher uma ficha, e lá você vai saber tudo o que acontece no Radical. Eu não sei porque o pessoal fica com esse negócio, não pode ir no Radical, não sei o que acontece. Gente, tem uma ficha do Radical de papel, uma ficha de papel aqui. Na frente da ficha, aqui é só a parte de que você vai preencher os seus dados para a gente saber qual o tamanho da sua camisa, o seu telefone, essas coisas, né? Mas na parte de trás, cara, tudo que acontece no Radical está aqui. Não tem segredo, cara. Não tem segredo nenhum. Tá tudo aqui escrito. Aí, você vai para o Radical e você vai viver tudo que está aqui atrás, tá bom? Não tem segredo. Só procurando as nossas igrejas base e se cadastrar e fazer a ficha e ir. Claro que tem uma taxazinha de participação, porque é aquilo que eu falei. O Radical, nenhuma igreja... nenhuma das nossas igrejas tem despesa com o Radical. O Radical ele se autofinancia com as taxas de participação. Tá? Sim. Então, assim, é muito simples, né? E aí ele vai financiar tudinho. Tem uma taxa de participação que hoje, né, 2014, né, 2024, 2024, é R$200. Né? Então, você vai ter um curso de treinamento de missionário. Você vai participar de um curso de treinamento missionário da igreja perseguida, na prática. Sim. Na prática. Verdade. É simples assim. Então, assim, não existe... que idade que você pode participar? Aí, então, nós temos várias faixas etárias que você pode participar. Nós temos Radical para todas as faixas etárias, tá? Nós temos o Radical para criança, que é o Radical Júnior, que é de 7 a 12 anos, a 11 anos, que é um trabalho voltado para criança, na idade deles. Eles vão participar do Radical Júnior na idade deles. Depois a gente tem o Radical Teen. Radical Teen, que é de 12 a 16, 17 anos, que a gente vai ter uma linguagem, bater um papo com eles diferente. Na linguagem deles, eles vão viver um pouquinho do que é a nossa realidade do Rio de Janeiro, mas nós vamos abordar os temas inerentes da idade deles. Certo. E de 17 anos ou 18 anos para cima, enquanto você estiver andando, mano, você pode ir no Radical. Né? Eu tenho um problema, eu sou cadeirante. Pode ir? Pode ir. Então, assim, aí eu vou dizer mais. A gente é a única bandeira que tem um grupo só para essas pessoas. A gente desenvolveu um trabalho só para as pessoas que têm dificuldade de locomoção. Né? A pessoa é cadeirante, pode ir? Pode. A pessoa tem muita idade, não pode participar do Radical todo, no sítio. Pode. A pessoa é cega? Pode. Entendeu? Todo mundo que tem dificuldade de locomoção,
A gente tem uma estrutura no Radical para participar, no nosso grupo Atalaia. Então não tem idade. Enquanto você estiver andando, mano, pode ir. Se estiver respirando, andando, pode ir. Né? E não acontece nada demais lá, gente. Se eu, baixinho, feinho, gordinho, feinho, forte, você qualquer um vai, cara. Né? O pessoal cria um medo, né? Verdade. Na realidade, o pessoal tem medo de conversar com Deus, né, cara? Aliás, conversar com Deus, não. Deus conversar com ela, né? O mesmo lá é essa. Né? Essa semana eu estava conversando com a pastora sobre uma campanha que ela quer levar, mas aí ela estava falando comigo. Ela quer ir porque o filho dela foi e abandonou a cocaína. Nossa. Você está entendendo? Caramba. Aí eu falei, então, mas aguarda, porque ela não pode ir agora, tem que esperar um pouquinho. Uhum. Entendeu? Então, são esse tipo de testemunho Sim. que a gente recebe, Uhum. que as pessoas, né, traz para a gente, e a gente fala assim, olha, é isso que Deus faz. Não é o Radical que faz, gente. É Deus. Entendeu? É Deus que faz as coisas acontecer. Né? Então, assim, o Radical é uma ferramenta que lá nos primórdios, em 2011, quando foi criado pela PIB de Éden, era um trabalho voltado para membro de igreja. Uhum. E olha que eu falei membro de igreja. Sim. Né? E que tem diferença, você sabe, né? Sim. Sim. Porque para trabalhar membro de igreja. Pessoas que já eram convertidas, mas estavam só na igreja, de número na igreja. E hoje existe uma procura muito grande de pessoas que não são evangélicas. As pessoas levam muitas pessoas que não são evangélicas. Sim. E isso causa para a gente uma responsabilidade muito maior. Uhum. Como você vai ministrar nas pessoas que ainda não têm Jesus? Né? Mas Deus é tão bom que até essas pessoas voltam para Jesus, né? Porque na realidade, assim, hoje a gente a pessoa não é evangélica, a pessoa não mas quem pode falar que não conhece Jesus? Na nossa sociedade. Sim. Todo mundo já foi de um certo dia, já ouviu falar que Jesus é o Filho de Deus, nasceu, morreu na cruz, né? Uhum. Né? Então todo mundo já, de uma certa forma, já tem o conhecimento da palavra. Uhum. Né? Então essas pessoas precisam só um contato maior com o Espírito Santo e o Espírito Santo convencer eles do pecado. Né? A gente está lá para isso. É isso aí. E, paizão, para você, o que significa a frase amar com o amor de Jesus é possível? Olha, essa frase no início, quando a gente começou a fazer o projeto lá atrás, Marcelinho, né? Rafinha, Leonardo, Luanilda, qual é a frase que a gente vai colocar que fala no nosso coração para botar na nossa camisa? Então, assim, ficou escolhido, amar com o amor de Jesus é possível. Amar com o amor de Jesus é possível é amar ao próximo como a ti mesmo. Entendeu? Amar com o amor de Jesus é amar as almas que estão perdidas. É sentir que você não tem que ir para o céu sozinho, você tem que levar mais gente, cara. Você não tem, então, é como se tivesse assim, o barco afundou, o navio afundou, você está num barco, tem um montão de lugar, e você está querendo ficar só no barco sozinho. Não, cara, vamos puxar gente para o barco, vamos botar gente no barco, vamos tirar. É exatamente isso. É pregar o evangelho, resgatar vidas, resgatar almas, e amar como Jesus, assim, amar o próximo como a ti mesmo. Né? Sim. Querer por próximo aquilo que você gostaria que Deus fizesse por você, fizesse pelo próximo. E a Bíblia diz que os anjos queriam vir na terra, falar pregar o evangelho na terra, né? E Deus não, esse trabalho é deles. Esse serviço é dos homens, eles que vão falar. Então é nosso, gente. Deus deu essa missão pra gente, que é um galardão pra gente, né? Sim. Pregar, falar que Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. Né? O tempo todo Deus é bom. Uhum. É muito bom saber mais sobre o Radical, né? Sim. E finalmente receber essa presença ilustre. Verdade. E a gente sempre termina pedindo para deixar um combustível da semana para o pessoal. Então, deixa aí um combustível para o pessoal. Antes de eu falar do combustível, deixa eu dizer um negócio para vocês. Às vezes as pessoas vão no Radical, né, deixar o combustível, eu vou falar um negócio aqui, que eu falo sempre no Radical, mas agora eu vou falar para todo mundo que vai ouvir e ouvir essa mensagem. As pessoas vão no Radical e às vezes voltam do Radical muito empolgado, né? E
começa a tratar, às vezes, as pessoas na igreja achando que é melhor do que as pessoas que ainda não foram no radical. E não é isso que a gente ensina no radical. Sim. Ser radical é ser servo. Sim. Ser radical é ser carregador de talha, como diz o pastor Jorge. Então, ser radical é ser servo. E o servo não escolhe o que vai fazer. Verdade. O servo só obedece. Então, assim, o que eu queria deixar para vocês, que eu falo lá no Radical sempre, que usaram a camisa branca ou usaram a camisa preta, não quer dizer que você é radical, não. O que quer dizer que você é radical são as suas atitudes que você toma na sua vida, na sua igreja, no apoio do pastor, entendeu? Porque radical que enforca pastor não é radical. Não é radical. Não aprendeu nada. Ele passou um final de semana num sítio, né? Teve as experiências, mas não é radical. Tá? Infelizmente, você não é radical. Se você age assim na sua igreja, com soberba, se achando melhor do que os outros, você não é radical. Tenho essa triste notícia para você. Né? Porque radical é ser servo. Né? Ser parceiro do pastor, ser parceiro da igreja. Né? E o pessoal tem pessoal aí de outras bandeiras fala assim, missão dada é missão cumprida, né? Sim. Então, assim, gente, a missão já foi dada. O Espírito Santo já falou com vocês. Né? E é interessante que as pessoas vão no radical, o Espírito Santo fala com ela e ela endurece o coração, fica igual o faraó. Verdade. O que aconteceu com o faraó, Breno? Entendeu? Então, assim, ouviu a voz do Espírito Santo, obedece, cara. Né? E radical, aquilo que eu falei lá no início, radical é só uma ferramenta, gente. É uma ferramenta igual ao encontro com Deus, é uma ferramenta igual ao encontro de casais, é uma ferramenta igual casados para sempre, é uma ferramenta igual homem ao máximo, é uma ferramenta igual... né? Então é assim, e eu costumo dizer o seguinte, se você quer ir no radical, radical é diferente do encontro com Deus. Sim. No encontro com Deus, você vai encontrar Deus, você vai ver a Deus falando para você, né? Você vai encontrar Deus no encontro com Deus, você vai encontrar Deus. No radical, você não vai encontrar Deus. É Deus que vai encontrar você e vai falar para você o que ele precisa de você, cara. Vai passar a missão para você. É Deus que vai te encontrar. Então, se você está com medo de ir no radical, é porque você está com medo do que ele vai falar para você. Então, essa triste notícia. Então, vai no radical, o Papai do Céu tem uma palavra boa para te dar lá. E se eu deixar para você alguma coisa essa semana, eu vou deixar alguma coisa para a vida toda. A Bíblia diz assim para você. Jesus fala assim, examinar as Escrituras, porque de mim ela testifica. Lê um pouquinho mais a Bíblia. Amém. Tenha comunhão com Deus, busque intimidade com Deus, ora, né? E a Bíblia diz orar lá no secreto, mas busque intimidade com Deus. E mesmo que você esteja passando por dificuldade, e nós vamos passar por dificuldade, a gente está aqui na Terra, vamos passar por dificuldade, mas a diferença é que você vai ter alguém para te ajudar, que é Deus, que criou o mundo, ele vai poder te ajudar, né? No mundo tereis aflições, mas Jesus fala, eu venci o mundo. Né? Interessante que Jesus venceu o mundo sendo homem, não sendo Deus. Ele venceu. É possível. Sim. É possível, Rodrigo. É possível, Maara. É possível a gente vencer o pecado. Não com as nossas forças, mas com Jesus. Então, estude um pouquinho mais. A Bíblia é um livro, mas a Bíblia é um manual. Um manual para nossas Bíblias, para nossas vidas. Então, assim, estude mais a Bíblia, né? Busca intimidade com Deus. E tudo vai dar certo. Amém. Amém. Nossa, depois dessa ficou profundo. até difícil para terminar. Mas é isso, gente. Se você que assistiu até aqui, muito obrigada por assistir. Comenta aí, devocional. Porque depois Devocional. dessa eu espero que você Top. faça o seu devocional todos os dias. Verdade. Paizão, muito obrigada. Muito obrigado. Muito bom estar com você. Verdade. Gente, se inscreve no canal, Ativa o sininho comenta, e compartilha. porque é muito importante
que as pessoas ouçam esse papo que a gente tá falando aqui, né? A Verdade. gente tem tido ótimas conversas aqui, edificantes, tem trazido combustíveis que estão realmente movendo a gente, né? Sim. Trazendo movimento pra vida. Então, envia pra alguém que você sentir no coração. Envia pro seu pastor. Envia uma ficha também do Radical. E é isso. Muito obrigada e até a próxima. Valeu! Valeu!